Fala aí, Debs. Beleza? Seja bem-vindo à nossa primeira aula. E nessa primeira aula nós vamos ver duas questões, né? O ambiente e instalar, né? Configurar o setup inicial do Angular e também poder criar o projeto e instalar os plugins básicos que a gente vai usar. Fica a teu critério o console que você vai usar, seja ele o Bash, seja ele o Prompt, seja ele qual for. Hoje em dia a gente pode usar aqui o Windows PowerShell, enfim, fica ao teu critério. Eu vou usar nessa primeira aula, pelo menos, o console do próprio Visual Studio Code, que é o editor de código que a gente vai usar durante todo o curso, beleza? Então, primeiro vamos verificar duas coisas aqui. Vamos verificar a versão que a gente está usando do Node, beleza? Então, você coloca aí Node, -v, e você vai ver aqui, a gente está usando, tá, a versão 13.6.0 do Node, beleza? E o outro comando é o ng --version, que ele vai trazer para você qual as configurações que existe do Angular, né? Os pacotes do Angular estão instalados junto com as versões dele. Então, se você for dar uma olhada aqui, primeiramente aqui, o Angular CLI, tá? Que ele que é o responsável pela linha de comando do Angular, tá? Você vai ver que a gente vai fazer algumas instalações baseadas no Angular, usando a diretiva ng, tá? Ele já traz para você o npm não, Node, né? Que está instalado, qual é a versão. Traz também para você alguns pacotes que o Angular já instala, básico, né? Que são o DevKit e os esquemáticos. Então ele traz algumas coisas juntamente com o RxJS, que são as configurações básicas que, após quando você instala o pacote do Angular, você vai instalar. Quando você instala algum outros pacotes que você usa dentro do Angular, ele já fica ali instalado para você, como é o RxJS que eu estou usando aí, que é o 6.5.4, beleza? Então, para quem não tem um Angular instalado, vamos lá, você vai fazer o seguinte: para quem não tem um Angular instalado, você vai abrir o site do Angular, tá? Angular.io, já tá até aí, e eu vou direto, tá, pessoal? /CLI. Eu vou dar algumas pinceladas durante as aulas, mas se você quiser se adiantar, estuda sobre os CLI, os comandos CLI do Angular, tá? Isso daí é muito importante para você poder entender como é que se gera um componente, como é que faz um build, como é que você sobe um server do Angular, tá bom? E de início aqui, a primeira coisa que você tem que fazer esse pacote aqui, pessoal. Sem esse pacote aqui, você não consegue fazer nada no Angular. É o pacote inicial que ele vai instalar o CLI do Angular. Ele já vai instalar com a última versão, tá? Não tem problema, você pode instalar com a última versão, não tem problema nenhum. Mas se você quiser instalar com a versão que a gente vai estudar aqui no curso,
Você pega esse comando aí, npm install -g @angular /cli. Você vai fazer o seguinte, ó. Pega ele, copia e você vai fazer o seguinte, ó, @9.1.7, beleza? E aí você vai poder acompanhar de forma full o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, esse é o comando que você vai ter que instalar se você não tem o Angular instalado, tá bom? E se caso você não tem o Node, pessoal, você vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu abrir uma outra aba aqui. Você vai ter que ir lá no site do Node, que é o Node js.org, já está até aqui. E a parte de download tem dois tipos. Eu uso a Current, tá? Aquela versão minha já não é mais a Current, né? Já estou na versão 14, mas eu uso a Current. E aí você escolhe, dependendo qual sistema operacional, você pega e instala, por exemplo, MSI no Windows. Se for macOS, você vai baixar o PKG, enfim, por aí vai, tá bom? Esses sites, tá, pessoal, a gente vai deixar tanto o site como os comandos que a gente for executando durante a aula, a gente vai deixar na descrição do vídeo que você vai estar vendo aí no YouTube, tá bom? Então, beleza. Tendo isso em mente, agora, depois que você instalar isso, você vai ter que escolher qual o caminho onde você quer instalar a sua aplicação, a aplicação de apresentação que a gente está fazendo aqui do Angular. Então, eu já tenho um caminho padrão, tá? Vou colocar nesse caminho, abrir o caminho, e você vai executar agora, pessoal, o seguinte. Existe um comando, deixa eu abrir aqui, esse comando aqui, o ngnew. Se você não estiver enxergando aí, deixa eu fazer aqui, esse comando aí, tá vendo? Esse ngnew e esse PyFirstProject é o nome do projeto. Esse ngnew, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pastinha com o nome do seu projeto e vai colocar toda a arquitetura básica, né, inicial do Angular, a arquitetura dos arquivos, como os arquivos vão estar organizados, como também vai fazer umas configurações básicas para você poder subir de início aí a sua aplicação. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Lá no seu console, você coloca lá ngnew. Eu vou colocar o nome de apresentação Angular. Fique tranquilo, coloque o que você quiser aí, tá bom? Apresentação Angular, tá? E aí o Angular, o CLI, ele vai perguntar para você, olha, você quer que crie o arquivo de rota? Quer que crie a configuração de rota? Eu falo para você, não. Já aperto o Enter, tá? E aí depois a gente vai explicar como que a gente configura nossas rotas. E depois é o tipo de folha de estilo. Eu trabalho com SCSS, tá bom? Você pode ir colocar o CSS, mas possa ser que alguma coisa que a gente configure manual, tá, não funcione. Então, eu aconselho você, para acompanhar as aulas, coloque aí o SCSS, tá bom? Aperta o Enter e aí o CLI ele vai fazer a instalação dos pacotes, beleza?
Então vamos aguardar um pouco não, bastante, né? E demora para fazer essas configurações. E assim que terminar, a gente volta com o vídeo. Então, pessoal, voltamos aqui, tá? Já terminou a instalação, você vai ter uma tela mais ou menos igual a essa que tá aí. E agora vamos acessar lá o projeto, né? CD, nome do projeto. E beleza. Vamos acessar a nossa pasta. E aí você vê toda a estrutura que o Angular ele criou, tá? Só para a gente fazer um pequeno tour, né? Um pequeno overview. O que o Angular ele criou? Existe a pasta Node Modules, que é basicamente toda a questão de plugin e pacotes que são instalados no Angular. Ele vai para essa pasta Node Modules, tá? E quem gerencia esses pacotes é esse arquivo aqui, ó. O package.json, tá? Esse arquivo aqui que você tá olhando, package.json. Se você for ver, entrar no package.json, existe alguns plugins do Angular, tá? Alguns pacotes que o Angular já usa, o RxJS, tá? E alguns pacotes, algumas dependências de dev, tá bom? E já instala esses pacotes, tá? E para você entender, dentro da pasta source, que é a pasta que a gente mais vai usar, existe a pasta app. Tá? A pasta app ela tem um pacote, uns arquivos iniciais do Angular, que é onde basicamente é o primeiro passo, né, vamos dizer assim, o primeiro RSource que vai passar as suas requisições. Você vai ver como que a gente vai configurar esse app component, que ele é o primeiro componente do Angular ser iniciado. Então, se você for olhar, existe quando você cria um projeto no Angular, ele já é criado com uma determinada configuração de apresentação mesmo, uma demonstração, tá? O tipo de arquivo de folha de utilização que a gente escolheu, que é o CSS, e o app component. Esse é o nosso componente, pessoal, que está em TypeScript, tá? Se você dar uma olhada, tá aqui, ó, a extensão do arquivo é em .ts, TypeScript, tá? Ele é uma linguagem JavaScript com uma sintaxe bem próxima, tá? A sintaxe dela é bem próxima a C# e Java, tá? Se você aí que desenvolve em C#, desenvolve em Java, você vai estar bem em casa com essa linguagem que é o TypeScript. A marcação, deixa eu só falar agora do App Component, só queria falar dele aqui rapidinho. Ele tem um decorator, tá, pessoal? O que esse decorator fala, né? Esse component, o que ele tem aqui? Um seletor, que você vai ver que a gente vai usar esse seletor, porque a gente pode chamar componente dentro de componente, né? Você vai entender a questão de componentização. O template URL, que é onde está o seu arquivo HTML, pode ver que ele está apontando para o appcomponents.html, tá? Toda vez que você colocar o ponto barra, ele vai estar referenciando a pasta. Você colocou ponto barra,
né? Não precisa colocar ponto, ponto, senão ele vai sair. Esse ponto barra ele vai referenciar a uma raiz. A raiz, no caso da pasta que você está chamando. Como ele não colocou o nome da pasta, é a própria pasta app. E o style URLs. Esse style URLs, ele relaciona para a sua página, unicamente a sua página, tá? Da atual, que no caso é a app components.html, uma estilização. Você pode ver que ela está em array, né? Então, se você vir aqui e colocar vírgula, ele vai te permitir colocar mais de uma URL para você colocar aí sua folha de estilo, tá bom? Então, eu queria falar isso sobre essa parte do App Components e que tem um módulo que eu não vou entrar em detalhe agora, que a gente vai ter uma aula somente para falar de módulo, tá bom? Aqui tem a pasta Asset, que ela vai servir para você colocar os seus arquivos. Se você colocar aqui, ó, você pode colocar imagens, você vai colocar aqui, que a gente vai colocar, né, CSS, em Asset. Se você vir aqui, ó, você coloca o arquivo JS. Então, esse Asset é para que o desenvolvedor coloque os seus arquivos estáticos, né, CSS, JavaScript, JSON, imagens, que é customizado, né? No nosso caso, a gente vai usar, não é que nós fizemos, e sim o do próprio dashboard. Beleza? Aqui a gente tem a questão do environment, que é justamente o que, se você aí está habituado a desenvolver aplicação para mais de um ambiente, aqui tem um environment que ele mostra para você a questão do ambiente, né? Você configura as suas tags, a gente vai mostrar isso, e aí para cada ambiente, dependendo do build que você fizer, dependendo do build, ele vai fazer o build usando o environment, seja local, que é esse que está sem nada, seja em produção. Se você fizer uma configuração aqui de teste, ele vai aceitar de teste, né? Só vai ter que fazer uma mudança nesse arquivo aqui. Deixa eu ver aqui, cadê o... Só para te mostrar. Tá vendo? Você pode fazer essa configuração. Talvez a gente faça uma configuração só para questão de mostrar um ambiente diferenciado, tá? E aqui é o index, tá? É onde o Angular ele tem o seu primeiro HTML, vamos dizer assim, o corpo do seu HTML, e aí você pode também fazer a configuração aqui do header, do body, você colocar, uma coisa que eu não aconselho, mas tem gente que faz, colocar aqui, né, você dá um espaço e aqui embaixo coloca os seus links para os arquivos JavaScript, enfim, eu vou mostrar onde a gente pode fazer isso, e tem mais alguns outros arquivos. Então, para a gente não perder muito tempo, tem 3, como eu tinha falado, né? Tem alguns pacotes que a gente instalar. Então vamos instalar aqui, para a gente não perder tempo. O site, pessoal, é esse daqui, ó, npm.js. Se você entrar no npmjs.com, é onde você vai encontrar os pacotes que você precisa, tá? A exemplo desse daqui, ó, Fonte Awesome. O Fonte Awesome, se você for dar uma olhada, existe um site, tá? Fonte Awesome. Eles são ícones, tá? Eu vou usar essa versão aqui 4.7. Eles são ícones, basicamente eu uso ele muito em botões. Então, se você vê, ó, são vários tipos de íconezinhos, né? Eu acho muito legal que
deixa a nossa qual é a ação que aquele botão vai realizar de maneira mais prática. Então, se você ver aqui, ó, ele tem um fonte awesome que ele está na versão 4.7, né? Faz tempo, 4 anos aí que ele não sai dessa versão. Aqui está um comando básico para instalar, tá? Alguns você não deve seguir esse comando, porque se você for dar uma olhada, nesse daqui, né, a gente não tem, tá? Mas vai ter um segundo componente que vai ter. Então você clica aqui, que ele vai copiar o arquivo, vai lá no seu console, cola, aperta o Enter e vai fazer a instalação desse pacote. Beleza? Já vamos para o segundo pacote que a gente vai instalar, enquanto aquele fonte awesome está instalando, é esse daqui, ó. NPM não. É o NGX Spine, tá? E é um spinezinho que eu uso para load de página, tá? Ele está na versão 9.0.2, a última atualização dele é essa. Se você for dar uma olhada, esse site npm.js, ele tem para você, ele te dá a página home, se no caso tiver, né, do desenvolvedor, e ele explica como é que funciona, como é que configura, como é que instala. Você vai ter lá acesso ao GitHub, isso, tá? E esse pacote aqui ele é um pouquinho diferente, que você vai ver o seguinte: na instalação dele, ele tem algo a mais aí no comando, que é o --save, tá? Então nós vamos lá, acabou a nossa instalação do fonte awesome, vamos no NGX Spine. E agora, por último, já que nosso RxJS já está instalado, vamos no nosso último aqui, que é o NGX Toast, tá? NGX Toast, tá? É um toastzinho, aquelas mensagens laterais que aparecem aqui do lado, ó. Exatamente assim. É um toastzinho. Se você ver, ele tem a mesma questão, tem uma home, tem o repositório lá dele de toast. Se você quisesse dar uma olhada depois, vou copiar ele aqui, tá? E vou instalar. Vamos aguardar agora. Pronto. E aí, 2 comandozinhos, pessoal, que a gente vai te passar agora, 2 comandos que é de origem do Angular, tá? Um que é para fazer o build. O build da sua aplicação é igual quando você faz lá, por exemplo, você que trabalha com Visual Studio, o build da sua aplicação é exatamente assim. Normalmente, às vezes você faz tantas instalações, tantas alterações, que o Angular ele se perde. E aí você tem que parar e fazer esse comandinho aqui, ó, ng build, só isso. Apertou Enter e aí vai fazer vamos dizer assim, né, compilar os arquivos da sua aplicação. Demora um pouquinho, normalmente na primeira vez realmente demora mesmo, tá? Mas esse é o comando para o build. Vamos aguardar. Está fazendo a compilação de alguns pacotes que é do Angular. Esse último, esse penúltimo aí, que é o Common HTTP. Você vai ver na hora que a gente for fazer a instalação,
a requisição HTTP lá para nossa aplicação ASP.NET Core. Se você for dar uma olhada aqui, ó, no package.json, estou fazendo a compilação desses pacotes, né, o router, o common, enfim. E agora sim começa o nosso build. Pronto, vai terminar agora, vai chamar o S5 Bundles e vai terminar o nosso build. Pronto, terminou o nosso build. Então, alguns arquivos aqui, você vê que o Angular ele monta os arquivos, né, em pedaços, né, em chunks. Depois a gente vai passar um overview bem pequeno sobre esses arquivos, beleza? Então vamos agora subir um servidor Angular na nossa máquina. Para fazer isso, LG server e aperto Enter. Lembrando, pessoal, esses comandos eles estão lá no site do Angular, tá? NG server. Se você for dar uma olhada, tá? Comando tá aqui, ó. Esses comandos eu não vou colocar na descrição do vídeo, não. Vou colocar sim os plugins que a gente está instalando e, é claro, as referências dos sites que a gente está indo para montar o seu ambiente. Pronto, já subiu. E o Angular ele subiu uma versão pra gente, tá? Se você for ver, ele subiu aqui. Subiu aqui, tá? No localhost essa porta 4200. Se você for dar uma olhada agora, vamos lá, localhost porta 4200, tá aí a aplicação inicial do Angular, tá? E esse template que ele gera de início, tá bom, pessoal? Então foi basicamente a gente instalou algumas coisas. Na próxima aula a gente vai terminar essas instalações através de configuração e vamos também fazer algumas alterações na nossa aplicação. Beleza, pessoal? Até a próxima.